mercado do Corinthians não para, né, Marina? Durante esse período que eu estive fora, muitos nomes surgiram e a gente pode falar aqui de algo mais concreto mesmo, é de fato o nome do Gabriel Moscardo, né? O Gabriel Moscardo tem 18 anos e ele será jogador do Paris Saint-Germain da França, será jogador do PSG, tá já com tudo alinhado. O acordo neste momento é verbal. Então a gente tem que tomar cuidado porque no futebol surpresas acontecem. Neste momento há um acordo verbal com o Paris Saint-Germain, empresário de jogador e a próxima diretoria do Corinthians, do Duílio Monteiro Alves, provavelmente não vai assinar esse acordo de venda do Moscardo. Então a gente só deve ter a consumação em janeiro. E aí, daqui a pouquinho eu explico por que o Duílio não quer assinar. Mas antes disso, eu vou colocar na tela para vocês uma comparação que está chamando bastante atenção nessa venda do Moscardo ao Paris Saint-Germain. A comparação é o seguinte: em agosto, a gente noticiou aqui no Gazeta Esportiva que o Corinthians recusou uma oferta do Chelsea da Inglaterra pelo mesmo Moscardo. Dá uma olhada na proposta da época. 21 milhões de euros, ali cerca de 111 milhões de reais, com 4 milhões de bonificação. Aquela coisa de metas que o jogador alcança e o clube ganha aqui um bônus a mais. Então estamos falando aí de uma proposta que girava aí em 25 milhões de euros, um total possível. Mas o valor bruto ali, o fixo ali, seria de 21 milhões de euros. A proposta do PSG é um pouquinho inferior. Ela é de 20 milhões de euros, então desse valor fixo que o Corinthians vai receber, ela é 1 milhão de euros inferior àquela proposta do Chelsea. E os bônus também, né? Aquela parte da bonificação, 2 milhões de euros de bonificação, cerca de 10 milhões de reais. Então a proposta total na casa dos 22 milhões de euros. Chama atenção porque o Corinthians teve uma proposta superior em agosto, recusou. O Augusto Melo, no Mesa Redonda, disse que o Duílio fez bem em recusar e que queria vender o Moscardo por cerca de 40 milhões, mas no fim não é isso que aconteceu. O Duílio recusou essa ideia de vender o Moscardo para o PSG, recusou a ideia de assinar e passou de fato a bola para o Augusto Melo. E aí no trato do Augusto Melo com os representantes do Moscardo e do PSG, o martelo foi batido, mas só pode ser assinado em janeiro, quando o Augusto Melo tomar posse da presidência do Corinthians, Marina. Tá aí, então, os números que o Salazar trouxe pra gente, eu solto pra vocês. E esse negócio gente, aí? Não dá pra entender, né? Agora, sabe o que parece? Política. Política mesmo, quando você vai trocar um governo e um mandatário não quer assinar a obra que vai ser inaugurada pelo outro. Sabe assim, vai trocar o poder, vai sair da esquerda, vai para a direita, ou vice-versa, ou do partido X para o partido Y, né? E você tem lá uma obra para entregar, aí não vou porque quem vai inaugurar é o outro. Não dá para entender. E eu não consigo entender também como é que baixa o preço do jogador, porque ele só melhorou nesse período. Como é que baixou o preço do jogador? Em tese, baixou o preço. O Paris Saint-Germain fez essa prova. Minha proposta é essa. Quer, não quer. Agora, o que eu entendi foi o seguinte, o Corinthians segurou, o Salazar falou ali, para tentar vender por um valor maior, não veio um valor ali mais ou menos no que já existia no mercado. O Corinthians falou, então tá bom, então vamos vender por isso aqui, porque vai ser por isso aqui. Porque 40 milhões de euros no Moscardo, assim, com todo respeito, assim, 40 milhões de euros você paga num atacante. O Vinícius Júnior, 40 milhões de euros, o Endrick, esses caras assim, caras que vão lá na frente fazer um monte de gols, vão decidir jogos. O mercado, não estou dizendo que é certo ou errado, mas o mercado funciona e pensa dessa forma. O Moscardo é um excelente jogador, pode ser um jogador aí de seleção brasileira, ninguém duvida disso, mas o mercado funciona assim. E entendo que é um bom valor essa venda. Também. Agora, segurou lá atrás para tentar mais aqui na frente, um valor maior, não conseguiu, tá tudo certo. A mais proposta, ou menos ali dentro. realmente, você tem razão, é de um outro clube, né? Cada um faz a oferta que quer. O Chelsea achou que era aquilo. O Duílio achou num momento pouco, né? Ou não o suficiente. Vender para o Chelsea em agosto? Agosto. O Melo concordou. E agora tá, pelo que o Salazar vai explicar, já explicou um pouco e vai voltar para falar um pouco mais desse assunto, também não acha quer que venda agora, por um valor inferior àquele que ele também julgou não o suficiente. Sim. Gente, poxa, se mudaram de ideia, então assina logo isso aí, Duílio,
porque o próximo presidente está querendo. Eu não entendo por quê. Se ele não queria meses atrás por um valor maior, mas está querendo agora. Mas quem vai assumir? Não De é repente, o, deu não uma é olhada não é lá, o Augusto? pegou o balancete, deu uma olhada e falou, não vai fechar, vou ter que, não A vai gente fechar não a conta pode aqui. esquecer, Tem que vender. nesse meio tempo aí, Augusto Melo realmente disse que não queria, mas a vontade do jogador. Também. O jogador... Ah, que bem lembrado. Eu ouvi o Rubão outro dia, semana passada, na Rádio Bandeirantes, dando uma entrevista lá pro Pretzel, pro pessoal lá, pro Capriotti, acho que pro Capelanes também. Nossos queridos amigos, um beijo para vocês da Rádio Bandeirantes. E o Rubão falou assim, vocês têm que levar em consideração também o que disse o jogador para nós. Palavras do Rubão. O meu ciclo no Corinthians já se encerrou. O moleque tem 18 anos. Eu vi isso aí. Desculpa, Moscardo. Eu entendo, e é o total direito dele aproveitar o bonde que tá passando para aí, ficar rico, ganhar dinheiro, tá tudo certo. Moleque, mó cabeça, bom jogador, gente finíssima. Mas que ciclo, cara? Ah, tudo bem, chegou quando era molequinho lá no Corinthians, mas acabou de começar o ciclo, né? E o jogador vai embora com 6 meses de profissional, não ganhou nada. Hoje a gente sabe que hoje não, já de um tempo, né? O desejo do jogador, né, Marina, é uma coisa que, assim, não tem o que fazer. Se o cara quer sair mesmo, ainda mais por uma bolada dessa, sai. Não tem clube, não tem contrato, não tem empresário, não tem nada que segure o cara. Se o cara fala, eu quero ir, acabou, vai. Então o futebol também funciona dessa forma. O torcedor fica bravo porque o Moscardo, poxa, um grande jogador, ajudaria muito aí nessa renovação que o Corinthians quer fazer, mas é assim, o cara quer ir, não tem quem segure. E quer ir, vai. E Difícil, o empresário né, manter, empurra, né? O empresário empurra também. Vai, Tem filho. essa ajudinha, né? E vocês estavam falando, e o próprio Salazar também falou, né, que ia voltar para falar. Volta aqui, Salazar, para explicar esse imbróglio aí, então, envolvendo nessa relação entre o Duílio, que é o atual presidente, e o Augusto, que é o eleito, que vai assumir agora a partir de janeiro. Explica pra gente como é que tá isso aí em relação a essa saída do Moscardo. Olha, Marina, a relação não está nada boa. Para ser bem sincero, a relação é bem ruim. Dá para dizer até que nem existe mais relação entre eles. O Duílio está saindo, está passando a bola para o Augusto Melo. O Augusto Melo vai assumir. E até aquele papo da transição já não está acontecendo mais, pelo menos são as informações que eu recebi. E o que tem motivado muito isso? O que acabou criando esse atrito entre os dois? Porque, a princípio, a transição estava ocorrendo muito bem. Mas o Augusto Melo, em uma dessas tantas entrevistas que ele tem dado, ele fez críticas, por exemplo, ao patrocinador que o Duílio fechou para a parte das costas da camisa. E ele também fez muitas críticas à multa rescisória do Moscardo. E se disse ali, obrigado, entre aspas, a ter de aceitar a proposta do PSG para não acabar perdendo o jogador e tudo mais. Enfim, essas críticas incomodaram bastante o Duílio Monteiro Alves e aí isso mexeu na proposta do PSG. Porque quando o PSG chegou com a proposta, ela foi apresentar ao Duílio, ele que é o presidente. E a informação que eu tenho é que o Duílio falou, olha, se subir um pouquinho, igualar com a outra e o pagamento for à vista, eu assino. Ah, não, o pagamento não vai ser à vista, o valor é esse. Então, meu amigo, não é comigo, não assino, não vou vender o jogador nesses moldes, fala com o próximo presidente. E aí foram lá com Augusto Melo e fecharam o negócio. Só para o pessoal também ter mais um detalhe, a venda de 20 milhões de euros fixos, sem a partir dos 2 milhões de bônus, ela será paga em 3 parcelas. O Corinthians vai receber essas 3 parcelas em 18 meses. Primeira agora no começo do ano, a outra no final do ano e a última no meio do ano que vem. É assim que o PSG vai pagar os 20 milhões de euros pelo Moscardo. Enfim, ficou essa relação ruim do outro ano, perdão, eu estou confundindo, esqueci que a gente ainda não virou 2024, né? A primeira agora em janeiro de 24, a última no final de 24 e aí em julho de 2025 vem a terceira parcela e aqui fecha. São 3 parcelas iguais, aliás, detalhes para vocês desses valores. E o Duílio falou, olha, não vai pagar à vista, não é o valor que eu quero, então eu não vou assinar. Pede para o próximo presidente se virar e assinar. E aí eles fecharam isso com a diretoria que vai assumir o comando do Corinthians. A relação, então, não é nada boa. Nesse trâmite também, outro detalhe que eu lembrei agora. O Corinthians detinha 80% dos direitos econômicos do Moscardo. Vai passar os 80%. Só que o Moscardo tinha 20%, vai passar 10% para o Corinthians. Então, Moscardo vai ficar com 10%, Corinthians vai ficar com 10% e o PSG vai levar os 80% aí por esses 20 milhões de euros. Mas é isso, gente. A relação é ruim. O Duílio se recusou a assinar nesses moldes. O Augusto topou. Para o pessoal entender,
A crítica do Augusto, que, segundo o Augusto Melo, força ele a vender o Moscardo por um valor que, em tese, ele não queria vender, é o seguinte: o Moscardo virou titular do Corinthians e tudo mais, contrata até 2026, mas a multa, por lei, ela tem um limite. Ela tem que ser no máximo 2.000 vezes o valor de salário e tudo mais do jogador. Tem ali uma lei que o clube precisa respeitar. Então o Moscardo ficou com uma multa para mercado nacional interno de 90 milhões de reais. Se algum clube chegasse e topasse pagar os 90 milhões de reais à vista, levaria o Moscardo, algum clube aqui do Brasil. Então, muita gente ficou com medo. Temos SAFs por aí, vem aí, por exemplo, o Grupo City e fala, não, então eu vou comprar ele aqui, ó, por 90 milhões de reais, pago à vista, levo e daqui eu levo ele para a Europa, certo? Então, assim, muita gente começou a questionar o perigo de perder o Moscardo, porque o salário dele não foi aumentado, a multa não podia ser elevada também, enfim, fica uma discussão. Mas a relação entre Duílio e Augusto acabou por aí. O Augusto reclamou dessa situação, assumiu a venda que ele era contra, e o Moscardo, no final das contas, vai para o PSG, vai ganhar muito mais do que ganhava aqui. Contrato, ó, de 5 anos com o clube francês. Muito obrigada, Salazar. Ô, diretor, a gente tem o tempo... O Silvestre quer fazer uma pergunta para o Salazar. Dá tempo de fazer uma perguntinha aqui? Vai lá então, Silvio. Bom, só arrematando então, em cima do que você disse, Salazar, a proposta é inferior, porém o Corinthians sobe a porcentagem para 90%. Eu não sou bom de conta de matemática agora, aqui de bate-pronto, mas o Corinthians então ele pode até chegar um pouco mais próximo daquele valor em relação ao Chelsea, certo? Agora, por que o Duílio não assina, já que ele vai sair daqui a uma semana, velho? E o outro presidente, tudo bem, fizeram aquele jogo de cena, aquele teatrinho, ele não quer assinar. Por quê? Se o outro acha interessante, mudou de ideia e acha interessante, o importante não é o Corinthians, quem vai dar as cartas a partir do dia 1º? Dia 1º? Dia 2? Dia 3? Dia 2. Não é o Augusto? O que você sabe disso, cara? E não pode melar, porque não tem um lance do fair play financeiro lá na Europa. O Fini, nosso diretor, estava me lembrando isso, não sei se você citou aí. Eles querem usar esse gasto, essa compra do Moscardo no balanço de 2023, para não invadir 2024 e poder ter um pouco mais de dinheiro para gastar. O que você pode falar dessas coisas todas aí que eu citei aqui, ô Salazar? Vamos ver se eu lembro de tudo, Silvestre. Vamos lá. A questão da relação das propostas não muda o valor, não muda a comparação, porque aquela do Chelsea o Corinthians também manteria 10%. Então ela fica exatamente igual. O Corinthians, naquele caso, também manteria os 10%. Sobre o Duílio não querer assinar, o Duílio não concorda com a venda parcelada em 3 vezes, por um valor inferior ao do Chelsea. Então ele fez ali uma espécie de contraproposta. Não, se for para vender, tem que ser igual, pelo menos igual àquela proposta, tem que ser à vista. Porque aí entra no balanço da gestão do Duílio também. Agora, o que o Duílio pensou, né? Pelo menos é a informação que eu tenho, né? Não é o Duílio que está falando, são informações apuradas por mim. Mas que a diretoria, liderada pelo Duílio, pensou o seguinte: então faz o seguinte, ó. O Augusto quer vender, então ele que assuma essa responsabilidade. Lá no futuro, se alguém quiser questionar, opa, quem vendeu o Moscardo foi o Augusto Melo, ele que vendeu por esse valor, por essa forma de pagamento, entendeu? Então, assim, o Duílio passou a bola, ó. Você quer vender desse jeito, nesses moldes? Então você que assume essa bronca. Eu estou saindo e não vou assumir. A não ser que os caras topassem pagar à vista, e o Duílio poderia colocar essa venda, inclusive, no balanço dele. Aí valeria a pena para essa gestão. Essa é a questão entre eles. Sobre o fair play, isso realmente pega, porque o PSG queria consumar a venda neste ano. O não do Duílio mexeu com o PSG. Só que o PSG vai tentar minimizar essa questão, fazendo o quê? Parcelando. Por isso que o valor não vai ser à vista. O PSG, segundo me passaram, precisa parcelar justamente por causa do fair play financeiro. Dessa maneira, é assim praticamente impossível que a negociação mele. O acordo, por enquanto, é verbal, mas tudo indica que ele será assinado ali na primeira semana de janeiro, Silvestre.
Carol, o Salazar voltou das férias, mas tá com ritmo de jogo. Aí fiz 8 perguntas numa você só. fez uma pergunta de 3 Aliás, minutos, eu teria cara. tomado nota 4 no curso de jornalismo. 3 minutos a sua A pergunta. pergunta tem que ser rápida e objetiva, mas eu não resisti. Tá parecendo o próprio Salazar nas entrevistas coletivas. Aê, gente, fazendo, Marina, ó, perguntas mandar um enormes. espetinho lá O pro Salazar é o rei da pergunta longa. Agora, Ai. se o Paris Saint-Germain tá tendo que Ficou parcelar... magoado, hein? ele ficou magoado. Ficou magoado. Olha lá, ficou Se o magoadinho. Paris Saint-Germain tá tendo que parcelar, você imagina o Zé Paz, hein? Mas o Paris Zé Saint-Germain... Paz tem que dividir em Ô, Zé, 14 aliás, quanto vezes. que tá o Isso tubo lá de azeite? Ah, não lá? sei. Subiu, Vamos avançar. Porque assim, gente, o Paris Saint-Germain tem 4 parcelas, velho. Não dá pra pagar à vista. Mas Tá tô dando. contando, mas Amor, tá vendo quando eu falo que tem que passar no cartão em 10, 8 vezes? Eu tô falando pra você, Gente, cara. eles estão contratando um baita de um zagueiro e um super volante, hein? Ô, louco. Pois hein? é, Dois pois é. jogadores revelações. Agora, hein? essa rixa entre o Duílio e o Augusto, para, né? Nada a ver, né, gente? Cara, pelo amor de Deus, assim, o cara vai acabar saindo. Então, sabe, joga daqui, joga dali. uma É coisa aquilo que eu falei, que nem completamente sem política, sentido. velho. Não vamos inaugurar a obra agora, não. Antecipa, entrega a obra antes de concluir, porque eu quero inaugurar. Tá o né? nomezinho lá, né? Isso. É complicado isso, gente. Mas vamos